Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Ian Calil, mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Lembrando que a gente está aqui por uma causa que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. O hospital é um hospital sem fins lucrativos que ajuda pessoas carentes com câncer, tá? Então a gente está com esse objetivo de arrecadar uma grana para o hospital. Por isso que a gente está com o Fábio aqui, que vai ser ilustre, ele vai contar a história dele aqui. Então, se você está vendo aqui as informações aqui embaixo, tá? Tem a nossa chave Pix, você pode fazer um Pix diretamente para o hospital, certo? Tem um QR Code que você pode pegar a sua câmera, apontar e fazer uma transferência, fazer um pagamento via cartão de crédito ou débito. Só você pegar a sua câmera e apontar aí o QR Code que está aparecendo aqui para você. E a gente também é chique, né? Isso é super moderno. A gente aceita Bitcoin como forma de pagamento. Então, aponta a sua câmera com o seu celular, tá bom? E você consegue fazer a transferência para o hospital via Bitcoin, certo? E isso é muito moderno, meu Deus do céu, eu não entendo nada disso. Não tem problema. Na descrição do vídeo, aqui embaixinho, tem todas as informações bonitinhas. A gente aceita até TED ou DOC, tá bom? Se você preferir. O importante é doar. Tá sem dinheiro? Também não tem problema. Compartilha com a família, com os amigos, para a gente alcançar o maior número de pessoas e aumentar essa arrecadação para o hospital. Tá bom? Estou super empolgado aqui de começar mais um Road Talks. E vou chamar o primeiro Tarek aqui, que é o nosso host. Tarek, bem-vindo! Muito obrigado, Ian. Um prazer de estar mais um Road Talks e estar falando com esse mestre aí, com esse campeão, o Fábio. Yes. E vou apresentar agora também o Fábio, ele é lutador de jiu-jitsu. Fábio, tudo bom com você? Você tá bem? Maravilha, prazer estar com vocês aqui, com o Tarik. Pô, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Yes. Só tira uma curiosidade, Gurgel não é da marca Gurgel, não, né? Do carro. Pai, você sabe que a família ela se dividiu em duas partes. Uma que ficou Gurgel do Amaral, que é a minha, e a outra virou Amaral Gurgel, que tem desde do viaduto aqui em São Paulo até a família dos empresários talvez mais injustiçados da nossa história aí, que é o Gurgel dos carros, né? Então, a separação tem muito tempo, não tem absolutamente nenhuma ligação, mas é a mesma origem, né? Vamos dizer Legal, assim. legal. Fábio, a gente sempre gosta de começar o papo assim, entendendo o começo, né? Todo mundo vê agora você no auge aí, super incrível, mas ninguém vê o começo lá, como tudo surgiu, como tudo começou. E eu gosto sempre de entender um pouquinho assim, cara, como que tudo começou assim? Conta um pouquinho lá das suas origens, suas raízes para nós. Olha, cara, o jiu-jitsu começa na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Morei no Rio de Janeiro até os meus 24. E com 13 anos eu senti que eu tinha necessidade de aprender uma defesa pessoal, que é aquela idade que você começa a sair de perto da proteção, né? E começa aí a andar sozinho e eu entendia que eu precisava ali ter algum tipo de defesa pessoal. Eu comecei fazendo karatê, fiz karatê por alguns meses e depois, através de um amigo, eu descobri o jiu-jitsu e eu falei, pô, talvez o jiu-jitsu seja uma opção. E é engraçado porque quando eu fazia karatê, e tinha um outro ponto que era importante para a minha defesa pessoal, que era brigar com meu irmão, né? Eu brigava com meu irmão um dia sim, o outro também. E meu irmão é 3 anos e meio mais velho do que eu. Então, quer dizer, eu só dava ruim para mim, né? Eu só apanhava. Enquanto eu treinava karatê, eu chegava para brincar com ele, tentava usar meu karatê e, cara, ele só piorava. E quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, imediatamente eu comecei a me dar bem nas disputas com meu irmão. Então, isso me fez realmente me apaixonar pelo jiu-jitsu de uma maneira de não querer mais parar, né? Então, eu brinco que existe um conceito do professor Clayton Christensen de Harvard, que é um cara que desenvolveu um conceito que chama Job to be Done, que é você realmente entender o porquê as pessoas contratam o seu serviço ou o seu produto, né? Quais são as verdadeiras razões? O meu job to be done, no caso aqui, foi parar de apanhar do meu irmão. Que legal, Só que isso, legal. só isso. E para quem tem irmão, vai entender bastante essa história, né? Opa, você vai. Quem é caçula como eu vai se identificar. Vá para o jiu-jitsu, é a sua salvação.
E aí, e depois do desenrolar? O que aconteceu para você começar a empreender, assim? Então, aí, cara, obviamente uma longa jornada, né, que a gente vai tentar resumir nesse papo aqui, mas tem alguns pontos que eu acho que são importantes. O primeiro deles é a decisão, né, de que aquilo é o que eu gostaria de fazer para a minha vida. Porque uma coisa é você fazer jiu-jitsu quando você é garoto e, e você vê os benefícios que o jiu-jitsu traz, né, de saúde, de autoconfiança, de segurança, né, de não apanhar do irmão mais velho. Tudo isso são benefícios que você vai absorvendo, né? Mas eu lembro de uma conversa do meu pai. Meu pai estava conversando com meu irmão, inclusive. Meu irmão tinha acabado de passar para engenharia na PUC. O meu pai era um executivo da Nestlé. E eles estavam conversando, eu estava de papagaio de pirata nessa conversa. Eu tinha uns 15 anos de idade na época. E aí meu pai me pergunta: e você vai fazer o quê quando você crescer? E eu respondi de bate-pronto jiu-jitsu. Na minha cabeça, eu vi o meu professor, que é o meu mestre e meu sócio há mais de 30 anos, eu vi o estilo de vida dele, eu via que ele vivia bem para os padrões que eu tinha na época como ideais, e tinha uma vida super saudável, era um cara que impactava a vida das pessoas de uma forma muito bacana. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Esse cara é o meu espelho, né? Então eu falei para meu pai imediatamente, falei, agora eu vou fazer jiu-jitsu. E aí a pergunta que ele me voltou foi, cara, você sabe o tamanho desse mercado? E eu, claro, não tinha, do alto dos meus 15 anos, a menor noção, né? Eu sei que eu conhecia o mercado inteiro, eu conhecia todas as pessoas que praticavam jiu-jitsu. Eu, num campeonato de jiu-jitsu, eu conhecia do faixa azul mais leve ao faixa preta mais pesado, de tão pequeno que era, né, o Aham, aham. mercado de jiu-jitsu. E meu pai falou o seguinte, falou, olha, o mercado é muito pequeno. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa pensar bem se você vai conseguir ser bom o suficiente para a pequena quantidade de oportunidades que vai ter nesse mercado. Se você achar que você vai ser bom o suficiente, pô, mete ficha e faz o que vai te fazer feliz. Se você achar que você não tem essa capacidade, talvez você deva fazer jiu-jitsu como hobby e procurar alguma coisa que você possa fazer melhor como modo de vida, né? E Aham. eu falei, não, eu acho que eu posso ser bom de jiu-jitsu e eu aproveitar essas pequenas oportunidades. Mas o importante dessa conversa, né, que obviamente a gente, nem eu nem ele sabíamos o futuro, né, e o quanto o jiu-jitsu ia crescer ou não, mas aquilo foi para mim uma mensagem que me fez carregar essa mensagem por toda a minha trajetória, e talvez até hoje, de que eu precisava ser diferente, de que eu precisava fazer sempre o melhor possível, que não ia ter para todo mundo. E esse mindset foi o que talvez tenha feito eu ter tido sucesso como atleta, ter tido sucesso como professor, ter tido sucesso como gestor, enfim, em todas as coisas que eu me propus a fazer, né? Então, acho que foi um papo bastante importante e acho que de muita sabedoria do meu pai na hora que ele me colocou desta maneira, né, a minha escolha. E o Fábio, só me tira uma dúvida. Você se considera sempre, você acha que sempre foi um empreendedor? Ou você primeiro pensou, meu, vou ser atleta, vou ser o melhor do mundo, vou ser campeão mundial, e depois eu vejo o que acontece? Ou você já tinha isso meio planejado na cabeça? Olha, cara, quando eu imaginei que eu ia viver de jiu-jitsu, a minha, a minha conclusão óbvia era que eu teria que ter minha academia, né? Que era o que meu professor tinha. Então ele era o meu espelho e era dessa maneira que eu entendia que deveria ser o meu caminho também. Mas, obviamente, as coisas vão mudando com o tempo. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta de forma mais direta, eu acho que eu sempre tive uma veia empreendedora. Tá? Eu acho que o jiu-jitsu, de certa maneira, ele reforça os conceitos empreendedores. Porque no jiu-jitsu você depende de você, né? Você vai trabalhar duro e vai colher o fruto, e é você que vai colher a glória, e é você que vai pagar o preço, né? Então,
esse tipo de analogia com o empreendedorismo, ele é direto na veia, né? Não tem o empreendedorismo é a mesma coisa. Você tem garantia zero de que aquele projeto que você está apostando vai dar certo. Depende totalmente do teu esforço. Se der errado, é você que paga o preço, né? Então, se der certo, você divide com o teu time. E assim que eu fui vendo essa simbiose, na verdade, do que eu aprendia no jiu-jitsu, do que eu via como possibilidade de mercado. Então, foi uma construção, né? Eu acho que a veia empreendedora estava ali, mas não tinha a menor noção, né, do que me esperava. Talvez se eu soubesse, eu tinha voltado. Mas, e aproveitando, o Fábio, exemplo, antes, igual você falou, você conhecia todo mundo. Então, era um mercado muito pequeno. Uhum. Muito pequeno. E o que você fez para dar esse time para mudar essa visão que o jiu-jitsu não é só aquilo, é um mercado gigantesco. Eric, olha, o jiu-jitsu não é ainda um mercado gigantesco, né? Eu Mas acho comparado com o que era, não, hoje então, comparado com o que era, hoje é muito maior, não tenho dúvida nenhuma. Mas o meu ponto eu acho que a gente não sabia o que ia se tornar, né? Então, eu acho que existe um componente de timing, né, de sorte de eu estar naquele momento e aproveitar todas as coisas que aconteceram para a minha geração, né? Então, a forma como eu construí a minha carreira foi de acordo com as oportunidades que eu tinha. Eu tive algumas e eu aproveitei bastante delas, né? Então, isso me colocou numa condição melhor no mercado, né? Então, quem vem hoje vem com outra oportunidade num mercado muito maior, mas também com outras dificuldades que talvez eu não tenha tido lá atrás. Como tudo, né? Não existe uma fórmula de bolo que permanece por muito tempo funcionando, né? Eu acho que o que é importante se entender é que o teu mindset empreendedor é o que vai fazer você achar os caminhos, né? Então, foi isso que eu tentei fazer, né? Era pequeno, a gente foi crescendo junto, né? Tem uma história de uma... Era início dos anos 2000, bem inicinho, 2001 talvez. Eu estava na Alemanha para um seminário, e era um momento de expansão do jiu-jitsu, né? E aí o cara me perguntou se eu conhecia 21 e tal, que o professor dele tinha 50 mil alunos na Alemanha. A Aliança, na época, tinha 1.000. E eu estou sendo otimista aqui, tá? A gente tinha 1.000 alunos. Então, você olha a distância, né, que existia naquela época para o que existe hoje. Então, hoje é muito maior, claro, né? Mas foi necessário que a minha geração e outra que veio depois fossem construindo isso. A partir do momento que o jiu-jitsu cresce para o que é hoje, que a tecnologia, o advento da tecnologia acontece, você cria outras coisas e perde outras, né? Então, assim, aquela dinâmica de você que eu fazia de tour de seminários para captar novas filiais, isso já mudou completamente. Tem as equipes têm um outro tratamento muito mais profissional. Essa oportunidade não existe mais, né? Então, como é que você se desenvolve em outras, né? Acho que essa que é a mensagem importante, assim. Não interessa aonde você está caindo no jogo, você tem que olhar para frente e ver que oportunidades estão ali, né? E como que você quis, quando que você viu, na verdade, Fábio, que você, pô, vou criar a Allianz, né? Como que você imaginou isso, né? Ou foi uma coisa natural, uma coisa espontânea? Cara, a Aliança ela surgiu em 93, né? A razão pela qual a gente criou a Aliança foi para que os nossos alunos, e quando eu falo nossos alunos, eram os alunos do meu professor, eu que já estava dando aula numa outra escola, e os alunos do Alexandre, que é o nosso outro sócio, que também já tinha ali os alunos dele.
os nossos alunos começaram a se enfrentar entre si. E a gente treinava todo mundo junto, a gente era mais que família, a gente eu ficava mais tempo na academia com o meu professor do que em casa. Quer dizer, eu não via o menor sentido de eu competir com ele em absolutamente nada, né? Então a gente falou, cara, vamos parar com isso, vamos criar um time onde a gente possa botar todos os nossos alunos embaixo da mesma bandeira, né? E a Aliança surge para ser um time de competição com a única e exclusiva missão de ser o melhor time de competição de jiu-jitsu do mundo, né? Essa era a nossa missão. Só isso. Só. E isso permanece até hoje, tá? Esse DNA, que é o que fez a gente existir, a gente valoriza ele muito e permanece. A competição, para a gente, é uma coisa importante. Embora ela seja, hoje, 5% do que a gente faz, né? Mas ela continua sendo importante. A gente acabou de ganhar agora nosso 13º título mundial, né? Isso contando os seus. Não, sem contar os Sem meus. contar Isso do os time. seus. Não, isso do time. Do time. Existem 26 edições do Campeonato Mundial pela IBJJF, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Desses 26, a gente ganhou metade. Entendeu? Caramba. Então, assim, a gente é, de fato, a escola mais vencedora, disparado, né? O segundo colocado tem 7 títulos. E não ganha, sei lá, mais de 15 anos, né? Está bem fora da disputa. Os anos que a gente não ganhou, desde 2008, que foi quando a gente começou esse novo strike aí, que a gente realmente dominou, todos os anos, que foram 3 anos que a gente não ganhou, a gente ficou em segundo, né? Então a gente está ali sempre o tempo inteiro brigando e tal. Mas a gente, enfim, a gente montou a aliança para isso. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que, cara, existiam 2 coisas principais. Primeiro, como que a gente poderia entregar mais para os nossos alunos, né? A gente via que os alunos tinham muito pertencimento, queriam fazer muita parte daquele grupo, né? E para que a gente conseguisse realmente entregar isso da melhor maneira, a gente tinha que organizar isso. E a gente começou a fazer alguns testes, alguns ensaios, né, de organização, e teve muita dissidência no meio desse caminho. Muita gente não concordou, muita gente saiu, né? Enfim, tudo bem. E a Aliança foi continuando fazendo dessa maneira. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de implementação das ideias num mercado que não era um mercado, né? Porque não existia o negócio jiu-jitsu, era academia e ponto. A Aliança só se torna uma empresa de fato em 2014. Entendeu? Então, de 93 a 2014, 20 anos de tentativas e de permanecer, de certa maneira, numa informalidade, né? Porque eu tinha lá as filiais que eu fui construindo ao longo dos anos, através dos meus seminários e tal, mas elas estavam dentro do guarda-chuva e conectadas na empresa do Fábio, né? Que era uma academia, que tinha ali, que não era sozinha quando a gente fala de uso da marca, porque o Jacaré tinha a mesma história com ele, o Alexandre tinha a mesma, e só em 2014 a gente conseguiu realmente reunir todo mundo junto, embaixo de uma empresa só, e aí a coisa começou realmente a tomar um corpo diferente, né? Então, acho que a parte educacional e de convencimento, né, dos integrantes que construíram tudo isso com a gente, talvez tenha sido a parte mais difícil, né? E muita gente não tenha apostado, não tenha acreditado, tenha ficado pelo caminho, né? Entendi. O Fábio, me tira uma dúvida. Hoje a aliança é uma unanimidade, né? Acho que a equipe ia ser batida. Mas qual que é o segredo? Porque, exemplo, para a gente sempre estar competitivo, a gente precisa ter bons rivais. Hoje a equipe tem bons rivais ou você fala, meu, não, hoje a gente é Eu sou tão bom que a galera não chega no nível. Não, de jeito nenhum, cara. Existem ótimos players aí, ótimos competidores.
E é uma coisa, às vezes, até sazonal, né? De você estar num momento de equipe bom, ou de você ter renovação. Às vezes, por exemplo, você tem Vou dar o exemplo do Mundial agora. A gente fez 5 campeões na faixa azul, 2 na roxa, 1 na marrom e 1 na preta. Esses 5 faixas azuis, provavelmente no ano que vem, eles vão ser faixas roxas. Não existe garantia que eles vão performar igual, né? Então, assim, como que essa renovação acontece? Então, o momento da equipe é muito importante. É claro que a gente já tem experiência suficiente para saber como montar esse time ao longo do ano e o que fazer com eles. A gente já faz o trabalho, mas outros também fazem, né? Então, você tem aí algumas equipes que brigam no topo ali né, pelos primeiros lugares. É um campeonato que tem 350 equipes competindo, né? Caramba. E é claro que dessas 350, poucas têm condição real, né, de vencer, mas é bastante gente, né? É bastante gente competindo, entendeu? Fábio, o que eu ia te perguntar é o seguinte: como manter sempre no topo e fazer o ego não afetar isso, né? Porque é meio complicado, porque quando a gente está no topo, o ego fala um pouco mais alto. Então, Tariq, eu vou te falar uma coisa que o esporte, não só o esporte, mas o esporte ensina muito. E acho que esse conceito vai se reforçando com o passar dos anos, né? E na busca da sabedoria, você vai entendendo que o resultado não pode ser o objetivo, né? Porque é justamente o resultado que massageia o ego. Então, o que eu estou te dizendo é assim: se eu for para um campeonato mundial e perder, como já aconteceu na metade das vezes que a gente foi, na segunda-feira eu vou fazer exatamente o que eu tenho que fazer, né? Nada muda. Isso acontece da mesma maneira quando eu ganho, né? Então, a gente ganhou o Mundial no domingo. Eu descansei segunda, na verdade, descansei médico. Eu tive 2 reuniões bem cedo, porque eu estava em Los Angeles, eu estava num fuso diferente. Na segunda-feira, bem cedo, eu comecei 7 da manhã, eu tive 2 reuniões seguidas e tive o resto do dia off. Terça-feira, eu fui para Boston, comecei a gravar em estúdio, fiquei 10 dias gravando, viajando e dando seminário nos Estados Unidos, né? E fiz mais um seminário em Boston na volta de Nova York e voltei para o Brasil. Quer dizer, eu não parei de trabalhar um dia, né? Caramba. Porque não é pelo resultado, né? E isso é uma coisa que você vai aprender, e quando você não faz pelo resultado, você faz pelo legado. Então eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu não sei quando que eu vou embora daqui, né? Ninguém sabe, né? É o conceito do memento mori, né? Você não sabe quando a morte vai chegar. Então, isso faz com que você fique no presente, isso faz com que você faça o seu dia valer sempre a pena, né? Então, como é que eu tiro o máximo do meu dia? Como é que eu construo o máximo que eu posso construir enquanto eu posso construir, né? Então, o resultado, cara, ele é simplesmente um momento de celebração, de conquista, mas puto, a hora que ele passou, né, cara? Eu tô olhando para frente. Então, não tem essa soberba, entendeu, cara? O fato de você ganhar hoje não quer dizer que você é melhor. Quer dizer que você esteve melhor naquelas regras, naquele momento, naquela luz, naquele dia, entendeu? Então, não existe muito isso, entendeu? Fábio, qual foi o momento mais difícil assim da sua carreira? Você falou assim, caramba, aqui o bicho pegou, bicho. Cara, assim, acho que todo momento é difícil se você pensar no que você está envolvido, né? Acho que os projetos vão ficando mais complexos, inclusive, né? Se você, pô, mas qual foi o momento mais difícil? Eu posso te falar, puto, o que é mais óbvio? Minha luta com o Mark Kerr, foi uma luta de um vale tudo que eu fiz aqui em 97. O Mark Kerr era um cara com 30 quilos a mais do que eu, foi uma luta de meia hora, sem intervalo. Se você falar que, em termos físicos, talvez essa luta tenha sido a mais intensa, né? Mas será que esse foi o momento de dificuldade? Não foi, eu nem ganhei essa luta,
né? Eu não ganhei essa luta aparece na minha história como um dos grandes marcos para o lado positivo, não para o lado negativo. Pô, como é que o Fábio ficou lutando meia hora com um cara gigante, né? Como é que ele não desistiu? Olha quantas coisas boas tem em volta de um resultado negativo. Por isso que a gente não pode estar no resultado, entendeu? E da mesma maneira, às vezes você ganha e tem um monte de problema. Aquilo não foi uma performance boa, você não conseguiu aplicar o que você treinou, enfim, o resultado não diz tudo, né? Então, eu acho que eu gosto de ver os momentos de dificuldade. A gente teve, por exemplo, um racha na equipe em 2001, que foi um momento de dificuldade, de questionamento, de falar, puta, o que eu fiz errado para isso acontecer, né? Por que as pessoas se desvincularam, né? Isso só foi possível eu entender anos depois, né? Porque existiam cada um com seu motivo pessoal dentro de um contexto que depois, com um pouco mais de maturidade, você consegue olhar e falar, pô, até que eles tinham algum ponto, né, que eu não conseguia enxergar. Simplesmente eles não acreditaram no processo, eles não acreditaram no projeto. E o projeto é cheio de ups and downs, né, cara? Você tem Hoje, por exemplo, a gente teve uma notícia maravilhosa, a gente teve uma aprovação do Ministério do Esporte do nosso projeto do Instituto Aliança, né? Que legal, que Que é um legal, projeto liberou hoje de manhã. Esse que legal. projeto está há 3 anos, a gente está tentando, né? A gente fez a Uou. captação e tudo, aí era para esse Mundial que aconteceu mês passado, na última hora, que era para ter aprovação, pediram mais uma certidão de não sei o quê, e atrasou, e a gente perdeu o financiamento dos atletas para esse Mundial. Então, existe um monte de dificuldade no percurso, né? E sempre é assim. Existe uma coisa que acho que o jiu-jitsu também ensina muito para a gente, que é uma analogia que eu acho que cabe muito na vida de todo mundo, que é você aprender a diferenciar derrota de fracasso, né? Cara, Puta, Isso aí. derrota acontece toda hora, né? No jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma luta que tudo que você quer fazer, o teu adversário não quer que você faça. Já pensou nisso? Tudo, é, 100% do que você tenta, ele quer que você não faça aquilo que você está tentando. São micro derrotas, né? Sei lá, eu boto a mão no teu kimono, você tira minha mão do teu kimono. Aí eu vou lá, tento segurar de novo, você arranca de novo. Tudo isso são pequenas derrotas, são coisas que eu queria fazer que eu não consigo fazer, né? Só é. que o conjunto dessas micro derrotas, dentro dessas micro derrotas, tem coisas que eu consigo fazer, de fato, né? Tem ali minhas micro vitórias também dentro desse contexto. E aí você vai aprendendo que, cara, que perder, ou dar errado, ou não sair uma certidão, ou atrasar não sei o quê, isso são pequenas derrotas dentro de um processo muito mais longo, que é a luta em si, né? Então, cara, você só é fracassado a hora que você aceita que você é fracassado, né? A hora que você aceita que você não vai mais tentar aquilo. Aí você E você, fracassou. é verdade, é verdade. Mas você, em algum momento nessa trajetória, você falou assim, puta, chega, desisti, vou, não Ou vou, sempre não vou. o emocional. Não, é assim, cara, tem momentos de questionamento, tem momentos que você fala, cara, desse jeito não dá mais, vou fazer de outro jeito, né? É aí que está o ponto, né? O fracasso é quando você desiste de fazer, entendeu? Ah, nunca mais vou botar meu kimono, não quero mais treinar jiu-jitsu, chega, entendeu? Bom, beleza. Você fracassou no seu projeto, seja ele qual fosse dentro do jiu-jitsu, né? Você desistiu de fazer Uhum. jiu-jitsu. Agora, por exemplo, eu fui um atleta de sucesso. Quando chegou uma hora que eu entendi que o meu caminho como atleta estava acabando, né? Eu falei, cara, está na hora de eu tirar o time de campo como atleta, porque eu preciso fazer uma transição. Eu quero permanecer no jiu-jitsu. Eu quero Uhum. fazer agora, eu quero ter sucesso como professor. Agora eu quero ter sucesso como coach. Agora eu quero ter sucesso como gestor de academia. Você vai mudando as tuas funções do que você é capaz de fazer e vai permanecendo dentro daquele mesmo objetivo, do que é o teu macro objetivo, que era viver de jiu-jitsu desde que eu escolhi isso. Então, É. isso nunca passou na minha cabeça de existir.
Uhum. Legal, E, legal. o Fábio, me tira uma outra. Meu, a gente tá, na verdade, a gente tá tendo uma aula aqui, né? Pô, uma super aula. O cara é fera demais. O cara é fera demais. Ele tem uma visão assim completamente diferente. E é fenomenal isso. Mas, falando do exemplo, acho que os erros fazem os acertos, né? Uhum. Mas teve alguns acertos que você falou, meu, esse acerto eu acho que foi o essencial para eu estar onde eu tô hoje. Você vê isso ou você acha que não? Realmente Não, os assim, é erros. claro, você tem alguns dentro da caminhada, você tem alguns marcos que você fala, cara, essa mudança de entendimento aqui realmente, olha os frutos que foram gerados por isso, né? Então, eu te diria de cara que a metodologia foi a coisa que foi o game changer para a gente aqui, em termos de aliança, né? Porque o que acontecia antigamente? Por que uma academia era uma academia afiliada à Aliança? Porque o professor tinha treinado com a gente e queria fazer parte do time, queria continuar dentro da estrutura que ele aprendeu, e aí ele virava uma aliança, né? E ponto, era isso. E ele tinha uma taxa lá para pagar, porque ele era aliança, mas não existia muita contrapartida, né? Salvo o fato de você fazer parte da equipe. Obviamente, isso era um FII bem pequenininho, porque obviamente não tinha contrapartida, e era assim que foi durante muitos anos. Quando a gente entendeu que, cara, que o jiu-jitsu estava sendo ensinado da forma errada, porque estava sendo deturpado como o jiu-jitsu tinha sido criado em virtude da competição, a competição criou esse problema. E a competição passou a tratar os alunos de jiu-jitsu como competidores, que é totalmente de encontro ao que a família Gracie estabeleceu na primeira Academia Gracie de 1932, no Rio de Janeiro. Era uma academia para ensinar as pessoas que eram fracas a poder lutar com pessoas mais fortes. Essa é a Essência. essência do jiu-jitsu. O que estava virando? Um esporte de alta performance. O que não tem nada errado com isso. Mas estava sendo esquecido esse outro aspecto, e que, obviamente, é muito maior e muito mais profundo e muito mais importante, que é o jiu-jitsu como ferramenta de self-development, né? Como é que eu faço o jiu-jitsu ser importante na vida das pessoas, né? E não simplesmente em tornar um cara campeão de jiu-jitsu. Esse entendimento que a gente viu antes que o mercado, essa é a realidade, fez com que a gente desenvolvesse um método de ensino que privilegia o aprendizado. Legal. Então, a gente dividiu o aprendizado de uma maneira extremamente compreensível e cronológica, né? Então, você tinha antigamente, cara, e existe até hoje em algumas academias, você é um faixa branca, você vai entrar na academia de jiu-jitsu, o cara fala, vem aí 7h30 da noite, você entra lá, tá lá o faixa branca, o faixa azul, o faixa roxa, o faixa preta que foi campeão semana passada, todo mundo na mesma aula. Caraca. Entendeu? Então, assim, imagina que na década de 90, isso era o que acontecia com 100% das escolas de jiu-jitsu. E a gente foi percebendo que o jiu-jitsu estava encolhendo, as academias ficando cada vez menores. Falei, cara, isso não está normal. Alguma coisa a gente está fazendo muito errada, né? E aí que eu tive esse estalo e falei, cara, a gente precisa voltar a entregar um jiu-jitsu possível para as pessoas, entendeu? Porque esse jiu-jitsu não é possível. Entendeu? Esse jiu-jitsu não tem diversão. Esse jiu-jitsu, um cara não aprende nada, o cara sobrevive. Então você pegava um cara que já era um casca grossa e falava, sobrevive aí. O cara que não era, falava, tá louco, velho. E tem o ponto, né? O cara que não se torna. Porque ele vai aprendendo a técnica, daqui a pouco ele está usando a técnica, daqui a pouco a força não faz tanta diferença para ele, e ele realmente chega naquele ponto de ser um casca grossa. E de aguentar e estar preparado para se defender em qualquer situação. Só que se você botar ele nesse ambiente, ele vai embora. A gente criou um método
que privilegia o iniciante. E esse método, obviamente, foi sendo desmembrado ao longo dos anos e se tornou na nossa metodologia, que a gente continua evoluindo ela constantemente. Isso Legal. permitiu que a gente criasse agora uma nova relação com o nosso filiado, né? Agora a gente tinha para ele o ouro. A gente tinha para ele tudo o que ele precisava para desenvolver a academia dele, ter sucesso na academia dele e ganhar dinheiro com jiu-jitsu, né? Porque ele ia ter muito mais aluno agora. E é isso que aconteceu nas academias Aliança. A gente começou a multiplicar o número de alunos, né? A gente saiu daqueles 1.000 que a gente tinha para 40 mil. Caraca. E a gente está hoje em 29 países, são 300 escolas. Então, o que foi a grande mudança, cara? Foi a criação da metodologia. Caramba, que incrível, cara, que incrível. E, Fábio, eu sempre quis perguntar isso para um campeão. Como é ser um campeão do mundo? Deve ser insano. Como que foi essa sensação? Cara, você sabe que o jiu-jitsu ele é um esporte brasileiro, né? Então, eu vinha disputando os campeonatos. Quando eu ganhei meu primeiro mundial, que foi o primeiro mundial que a federação realizou em 96, eu já tinha 7 anos de faixa preta. O campeonato mundial, eu fiz a final do meu primeiro mundial foi contra o Murilo Bustamante, um super campeão, né, um grande amigo, e eu fiz a primeira final com ele. Eu poderia ter lutado com o Murilo, eu já tinha lutado com ele, inclusive, em final de campeonato carioca, né, em final de campeonato brasileiro, era comum, né? Então, assim, ganhar um campeonato mundial, quando o mundial começou, é claro que era um título importante, mas, na realidade, eu ficava tão feliz em ganhar do Murilo se eu ganhasse dele, tanto no Carioca, no campeonato na esquina, no Mundial, ganhar dele entendeu? Era o que era importante, né? Esse era o grande feito, né? Então, eu ganhei dele em 96 e perdi dele em 99. Em 99 eu não ganhei, né? Ele foi campeão mundial em 99. Eu perdi na semifinal para ele, na verdade. Então, hoje, quando você vê esse feito, ele realmente tem um grande peso, né? De ter sido 4 vezes campeão mundial tem um peso muito grande hoje no jiu-jitsu. Na época que eu era competidor, não era exatamente o campeonato, entendeu? Era muito mais ganhar o que fosse para ganhar, entendeu? O que tivesse na minha frente eu queria ganhar de qualquer jeito, entendeu? Então não tinha um campeonato, na verdade, não valia tão mais que o outro para mim, entendeu? Entendi. E quem foi o seu maior rival? Foi o Murilo? Foi. Cara, o Murilo foi um grande rival, mas e a gente é empatado nas vezes que um ganhou do outro, né? A gente ganhou a mesma quantidade que perdeu, né? Ele era um cara de altíssimo nível. Mas o cara que eu lutei mais, que eu disputei mais finais, que era direto da minha categoria, eu lutava com ele no peso, no absoluto, o tempo todo, era o Amaury Bittetti, né? O Amaury foi um cara que eu lutei mais e que me ganhou mais do que eu ganhei dele. Ele é bicampeão mundial absoluto. Eu perdi os 2 absolutos para ele, um na final e um na semi. Mas eu tenho mais títulos mundiais do que ele. Mas ele, no confronto direto, ele me ganhou mais. Ele foi o meu maior adversário. O famoso carrasco, né, Fábio? Mas eu ganhei dele também. Eu ganhei dele também algumas. E eu te digo mais. As que eu ganhei dele melhor do que as que ele me ganhou, em termos de placar, entendeu? Eu ganhei com placares mais elásticos, eu ganhei melhor, mais bonito, assim. Mas ele me ganhou mais, é verdade. Que ele legal. era uma pedra no sapato, sem dúvida. Ô, Fábio, e quanto um bom rival assim te fortalece, né? Você acabou de falar desse rival, assim. Fala um pouquinho pra gente. Pô, cara, você é exatamente do tamanho dos rivais que você tem no teu caminho, entendeu? E é engraçado, porque essa mentalidade, é claro que quando você tem o rival naquele momento, ele é teu rival e você está ali, mas depois que passa aqui um pouco, você vê o quanto aquele cara te forçou a se desenvolver, né?
quanto você tem que treinar mais e um pouco mais, estudar mais e querer mais para você se melhorar, porque no final é sempre sobre você, né? Você vai ganhar dele se você tiver melhorado, né? Então, você tem que estar o tempo inteiro nessa eterna busca de se melhorar. Quando você ganha mais experiência, você consegue discernir isso melhor, né? É o não foco na concorrência e é o foco no teu desenvolvimento, né? É o foco, se a gente levar isso para o mercado, é você não olhar o que o teu concorrente está fazendo, mas olhar o que o teu cliente está querendo, né? Como é que eu melhoro a minha relação com o meu cliente? Como é que eu atendo o meu aluno melhor, né? Como é que eu treino melhor para chegar melhor numa competição? É sempre sobre mim. Até porque quando você vai para um campeonato, é claro que tem aqueles atletas que são, né, tipo o Amorim, o Murilo, os caras que eram mais prováveis, mas, pô, se você pensar só nele, você perde na primeira, entendeu? Então, assim, existe muito mais gente nesse bolo, o que mostra, mais uma vez, cara, que o que importa é o seu desenvolvimento, é o foco em você, na tua evolução. Mas o concorrente é muito necessário. E aí você passa até a gostar muito deles, entendeu? Que a relação muda, cara. Não é uma relação de ódio, né, ao cara, porque não é que ele quer, ele simplesmente quer a mesma coisa que você, né? Coisa que você. Então isso não faz dele uma pessoa ruim, né? Pelo contrário, se você analisar Pelo friamente, contrário. ele deve ser uma pessoa tão boa quanto Quanto você, né? você. Realmente. Então eu acho que é isso, cara. É você olhar o concorrente como um guia, né? Para que você possa estar se melhorando o tempo inteiro. E o quanto a disciplina, porque a disciplina é uma coisa bem complicada. A gente manter uma rotina é muito difícil. E quanto Uhum. a disciplina afeta, ajuda nesse processo. Para você falar, meu, eu vou ser o melhor porque eu estou completamente disciplinado. Cara, disciplina, ela é essencial, né? Ela é essencial para qualquer coisa. As pessoas confundem um pouco algumas palavras que são meio clichê. É você falar de inspiração, de motivação, de resiliência, blá, 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 tudo, as pessoas meio que misturam tudo isso, achando que tudo isso é a mesma coisa, né? Mas, enfim, a disciplina, na definição, ela deveria ser o seguinte: é o que você já combinou com você. Tá? Então, assim, é o teu comprometimento com você mesmo. Se você falar assim, cara, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Cara, se você não começar a dieta na segunda-feira, o que você está dizendo é, cara, o que eu me programei para fazer, o que eu decidi fazer, eu não estou cumprindo, né? Isso é falta de disciplina. Então, se eu vou lá e vou fazer o meu treinamento, eu entendo que, cara, para eu chegar num campeonato mundial, eu preciso fazer 5 vezes por semana o meu treino específico, eu preciso fazer 3 vezes por semana o meu treino de força, eu preciso fazer 2 vezes por semana a minha recuperação, eu preciso fazer. E eu vou montar o meu treino lá do meu modelo ideal de treinamento. Cada Caramba. ponto desse que eu não cumpri é uma falta de disciplina, né? No final, se eu tenho vários buracos de coisas que eu não fiz, certamente isso vai comprometer o meu resultado. Quer dizer que se eu fizer tudo eu vou ganhar? Claro que não. Não. Né? Não existe garantia de absolutamente nada. O que eu posso fazer é o meu melhor. E quando você se compromete com a sua com o que você faz o que você se comprometeu a fazer, você gera uma taxa de merecimento, né? Que é você acreditar que você merece aquilo que você está buscando, que não acontece muito quando você não é disciplinado. Quando você não é um cara disciplinado e alguma coisa dá errada no teu plano, a primeira coisa que vem na tua cabeça é, puta, cara, mas também, pô, próxima vez eu vou treinar mais. Você já começa a se dar desculpa porque você não fez o que você deveria ter feito. Quando você fez tudo, você tem uma possibilidade de chegar num estágio mental de não aceitar a derrota, né? De não aceitar o dar errado. Isso que se chama resiliência.
né? Não aceito que eu não vou ganhar, não aceito que vai dar. Você vai brigar até o último segundo que você puder com tudo que você tem, entendeu? Então, se você pensar, a gente está falando aqui de competição, que é uma analogia muito fácil de você entender, mas quando você fala de uma coisa que não tem uma disputa pontual dentro de tantos minutos ali, você falar de um projeto de negócio, cara, você vai ter vários problemas, vários setbacks no teu caminho. A resiliência é você não aceitar, você saber, cara, você se preparou para aquilo, você estudou, você pesquisou, que aquilo vai dar certo de qualquer jeito, você vai achar outro caminho, né? Puta, se não for semana que vem, vai ser na outra, se não for na outra, vai dar no mês que vem. Você vai, né? Mas para isso, para que você tenha essa garra, você tem que ter disciplina, entendeu? Senão você tende a cair num processo de aceitação da derrota. Entendeu? E o Fábio, só complementando uma coisa, a gente vive, a minha geração e a geração do Ian é muito aquela geração ansiosa, né? Então é uma geração muito imediatista. Tá. Então, quer tudo para hoje. Uhum. E você sabe muito bem que a vida não funciona assim. Qual que é o conselho que você daria para essa nova geração que vem vindo? Olha, isso não é exatamente da geração. Isso está no nosso, quase na nossa genética, né? O ser humano ele é movido à recompensa, tá? Então você faz uma coisa e quer alguma coisa em recompensa, desde que você é bebê, né? Você chora, você vai ter uma recompensa, aí você entende que o choro é um caminho para você ser recompensado por um abraço, por um carinho, pela mãe te pegar, enfim, o que for. O problema é quando você não consegue trabalhar com recompensas de longo prazo e fica sempre escravo da dopamina, que é provocada pelas recompensas de curto prazo, né? Você tem ali os hormônios principais, né? Dopamina, ocitocina, que são hormônios que são liberados, né? É a colher da sobremesa. Você sabe que aquilo te faz mal, entendeu? No teu racional, você fala, cara, por que eu vou comer açúcar? Eu sei que me faz mal. Mas eu vou comer porque é doce, vai me dar essa satisfação pessoal agora. Por isso que eu vou comer. Entendeu? É mais gostoso gastar dinheiro ou poupar dinheiro? Gastar é 1000 vezes melhor. Poupar é muito mais legal, recompensa imediata. Vou ali, vou comprar a camisa da moda, vou comprar meu carro novo, né? Mas você sabe que poupar dinheiro é o que vai te gerar uma tranquilidade e uma felicidade a longo prazo. A longo prazo. Porque se você sabe que o preço que você vai ter que pagar por uma vida sem dinheiro no futuro é muito ruim. Então você precisa apostar no longo prazo. E isso, obviamente, tem um equilíbrio, porque óbvio, você não quer virar um tio Patinhas, mas também não quer ser um cara inconsequente, né? Como é que a gente equilibra isso? Você não quer ser um cara radical na dieta, de não comer absolutamente nada fora e não se dar nenhum prazer gastronômico, porque você é um cara extremamente restrito que não sai, mas também não quer ficar comendo um monte de besteira que vai comprometer a sua saúde. Então, aonde está esse equilíbrio, né, cara? Como é que a gente pode fazer de uma maneira consciente que eu esteja construindo mais do que destruindo, né? Se você é um cara o tempo inteiro da recompensa imediata, você está destruindo muito mais do que construindo, né? Essa é a medida cara, e é um jogo passa tão rápido, é um jogo tão fácil, né, de ganhar se você simplesmente se controlar e entender, cara, o que você precisa fazer, entendeu? E me tira uma dúvida, Fábio, o quão bom é o jiu-jitsu para uma pessoa? Assim, a galera vê a luta, assim, acha que é um pouco agressiva, mas não vê o outro lado, né? O quão bom é para uma pessoa o jiu-jitsu? Olha, cara, primeiro que o jiu-jitsu não tem absolutamente nada de agressivo. Das artes marciais, ela é disparado a mais suave, inclusive a tradução de jiu-jitsu é arte suave, né? Caramba. Porque você não tem necessariamente nenhum golpe traumático. É uma luta que você consegue praticar ela
para o resto da vida. Você consegue lutar jiu-jitsu de forma competitiva. A federação tem categoria que vai até o Master 7. O Master 7 é o cara de 60 a 65 anos. Então, imagina que você pode treinar jiu-jitsu de forma no nível competitivo em qualquer idade, né? O que as outras artes marciais não conseguem proporcionar, porque você acaba perdendo aí um pouco de mobilidade, de força e tal. E o jiu-jitsu consegue fazer com que você pratique jiu-jitsu para sempre, né? Então, isso já é uma vantagem por si só, né? Você poder descobrir um esporte que você pode praticar de forma muito longeva. Mas eu acho que o jiu-jitsu te ensina muito mais do que isso, né? Todos esses conceitos que a gente está falando até agora são conceitos reforçados no jiu-jitsu todos os dias. E talvez uma tradução que eu acho que fica mais sintetizado é dizer que o jiu-jitsu te ensina a ficar confortável no desconforto. O jiu-jitsu te bota em determinadas situações e te ensina as técnicas que você precisa para sair delas. Então você aprende que o instinto é teu inimigo, né? Você usa o instinto quando você não tem técnica. O instinto é o que faz você caminhar para a técnica do adversário. Isso te bota num loop racional de decisões, né? Você para de resolver os seus problemas com o fígado, né? Que resolve muito mal os problemas, né? Então você aprende a controlar as suas emoções e trazer para uma racionalidade de qual é o melhor movimento a fazer agora, né? Porque esse melhor movimento é o que eu preciso fazer tecnicamente. Quando a gente se encontra, né, num problema, esse problema ele é decorrente de vários erros, na maioria das vezes, né? Você se vê numa situação sem saída, você vai para trás, né? Primeiro você precisa ver aonde você escorregou, não onde você caiu, né? Então o problema normalmente está para trás, não está onde você está hoje, né? Aquilo é uma consequência de escolhas que você fez que deram errado. Sim. Por que você acha que você, em um movimento, vai conseguir resolver tudo se demorou, vamos dizer, 5 movimentos para você se colocar ali, né? Então, o que a técnica te mostra, né, que o jiu-jitsu te ensina, é que você, uma vez que você descobriu qual é o próximo movimento correto, é nele que você tem que focar. Ele vai resolver todos os seus problemas? Possivelmente não, né? Ele simplesmente melhora a tua situação um pouco. Daquela situação um pouco melhor, você vai ver, de repente, agora 2 possibilidades de movimentos que podem fazer com que você melhore mais ainda a tua posição. E aí você vai fazer um daqueles 2 movimentos. E aquilo praticamente tirou da lama. Agora você está numa posição bem melhor. Você pode escolher dentre 4 movimentos, né, que estão à tua disposição. E você vai fazer as suas escolhas. E todas as suas escolhas, elas vão ter um preço a pagar, para o bom e para o ruim. Então, o jiu-jitsu te bota nesse processo, cara, de uma forma, nesse entendimento, de uma forma natural. Você vai aprendendo a pensar assim, né? Talvez esse seja um dos grandes benefícios para quem pratica jiu-jitsu de verdade. O Fabi, agora a gente estava falando em jiu-jitsu tudo, e o quanto você acha que a tecnologia pode atrapalhar o jiu-jitsu e quanto pode agregar? Olha, eu nunca acho que a tecnologia atrapalha. Eu acho que a tecnologia ela cria novas possibilidades, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que é um cara da área de informática, e ele é um desenvolvedor, né? E ele falou, Fábio, todos os programas de sucesso, eles acontecem com algo que já acontecia de forma manual e que é multiplicado na sua facilidade quando você usa a tecnologia, né? Então, eu acredito na tecnologia desta forma. Eu não acho que a tecnologia ela traz as soluções. Eu acho que ela potencializa as soluções que a gente constrói, né? Então, vou dar um exemplo para você da nossa metodologia que a gente falou.
Hoje, eu tenho possibilidade de atender 800 professores em 29 países, através de uma plataforma que todo mundo está lá, que todo mundo acessa e que todo mundo consegue acessar os nossos cursos. Como que eu fazia isso antigamente? Eu tinha que viajar, eu tinha a apostila, né? Então, e depois a gente passou para o DVD, então o cara tinha o DVD, mas ainda era físico. Caramba, Né? caramba. E a gente foi evoluindo. A tecnologia vai trazendo muito mais escalabilidade, né? Porque hoje eu atendo 800 caras no mesmo lugar, eu não preciso sair, não preciso mandar nada por correio, não preciso nada, né? O cara entra, loga lá, a gente melhora o serviço, porque o cara pode tirar as dúvidas, o cara pode fazer um chat, o cara, enfim, você vai criando mais ferramentas através da tecnologia. Então, o que eu posso entender de mal da tecnologia é quando não existe essa construção, né? Então, quem constrói algo, quem tem a ideia, quem pensa no como solucionar um problema e traz a tecnologia para facilitar, a tecnologia é sempre boa, né? Agora, quem tenta, talvez, criar alguma coisa que não existe através da tecnologia é uma aposta que não está no meu conhecimento, entendeu? Eu não acho que isso seja algo que esteja no meu radar, assim. Bacana. E Fábio, a última para encerrar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Se você encontrasse você mesmo, quando tivesse os seus 15 anos aí, que você comentou aqui há pouco tempo, o que você falaria para você mesmo? Qual conselho você daria? Se eu encontrasse o Fábio de 15 anos, O Fábio de 15 anos, antes de começar o jiu-jitsu. eu falaria para fazer exatamente o que fez, cara. Eu tenho zero arrependimento na minha vida, né? Eu sou um cara realizado no sentido de que eu consegui fazer do que eu escolhi o meio de vida que me satisfaz, que entrega muito benefício para muita gente, né? Então a gente toca a vida de milhares de pessoas dentro da nossa escola. Eu acho que eu, de certa maneira, consegui um destaque dentro do jiu-jitsu, que eu consigo ampliar isso para muito mais pessoas, né? Através da comunidade do jiu-jitsu como um todo, e não só da Aliança. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que a busca, se a gente voltar, né, no tempo, eu acho que essa é a vantagem de voltar nos sábios, né, na literatura. Dostoiévski falava que talvez seja o pensador que mais entende de gente, né, o romancista que mais entende do ser humano, pelo menos que eu já tive contato. Ele dizia que a busca é essa, né, é você equilibrar o teu ego com o fazer pelos outros, de forma que é o que ele chama da dialética da vaidade, é você fazer o bem para os outros porque aquilo te faz bem, né? Eu acho que está muito alinhado aí com a proposta de vocês com o hospital, né? Então, assim, como é que eu faço um negócio que eu vou estar o tempo inteiro querendo fazer o bem para os outros? Eu preciso fazer com que isso me faça bem, né? Então, a minha missão no jiu-jitsu, ela é isso, entendeu? Eu tenho total consciência de que o jiu-jitsu faz muito bem para as pessoas, né? O que o jiu-jitsu toca a vida das pessoas e modifica realmente a forma como essas pessoas encaram a vida e os problemas, e isso me faz muito bem. E isso virou o meu negócio. Então, para mim é tudo totalmente alinhado, entendeu, cara? Então eu tenho zero arrependimento e todas as dificuldades que a gente falou de algumas aqui foram obstáculos necessários no meu crescimento, no meu caminho, e eles são todos bem-vindos. Yes, yes. Que papo incrível, hein, Tarek? Maravilhoso. Sensacional, O cara fenomenal. é fera demais, demais. Fenomenal. Eu ficava mais 3 horas aqui. Eu tô falando, não é possível que acabou. Gostinho de quero mais. Galera, você que está assistindo essa live depois que ela aconteceu, tá? Tá todas as informações aqui. Você pode fazer a doação, continue fazendo a sua doação.
A gente está aqui por um propósito. O Fábio parou um tempinho dele justamente para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, dá aquela força para a gente, faz a doação. Não importa o valor, ajuda. Não tem dinheiro, não tem problema. Compartilha com as pessoas, tá bom? Estamos aqui por um propósito que é ajudar o hospital e vamos fundo ajudar ele, que vai, se Deus quiser, ir muito longe, ajudar muitas pessoas aí, tá bom? Fábio, queria te agradecer imensamente. Você é fera demais. Não é à toa que é um campeão mundial, né? Obrigado de coração por ter nos ajudado e dado essa aula pra gente, cara. Obrigado você, Ian. Foi um prazer bater esse papo contigo, Tarik também. Obrigado pelo contato, pelo convite. E Humberto, parabéns aí, obrigado pelo suporte, que sei que é tão importante quanto. Yes, Obrigado. yes, yes. Valeu, muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço.